Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos, mas primeiro a vinheta. Meu nome é Natália, eu sou formada em Direito, sou servidora pública e sou concurseira. Hoje eu vou falar sobre as disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos, que é o terceiro item do edital da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, esse material em PDF está disponibilizado na descrição desse vídeo, então acessem lá até para acompanhar o que eu vou ir falando. E não deixem de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal aqui no YouTube, de curtir, comentar os vídeos, ativar as notificações para que vocês sejam avisados sempre que eu postar material novo. Toda semana tem vídeo novo, então fiquem ligados aí, não deixem de se inscrever. E eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Sobre as disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos, vamos começar falando sobre os princípios constitucionais expressos, que são o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Como macete para decorar esses princípios, gravem LIMP. Aqui é bom lembrar que o princípio da legalidade administrativa é diferente do princípio da legalidade relacionado às pessoas em geral, já que para nós o princípio da legalidade diz que podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Já em relação à administração pública, o princípio da legalidade diz que a administração só pode agir quando houver lei que determine ou autorize a sua atuação. Quanto ao princípio da impessoalidade, ele diz que o administrador deve agir sempre buscando o interesse público e não deve usar as atividades administrativas desenvolvidas para promoção pessoal. Já quanto ao princípio da moralidade, ele está relacionado à ideia de ética, de probidade, de boa-fé. Os atos administrativos precisam ser morais, caso contrário, esses atos serão nulos. No que se refere ao princípio da publicidade, ele pode ser entendido de duas formas. Quanto a primeira forma é a obrigatoriedade de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos ou que onerem o patrimônio público. A publicidade é necessária para que o ato seja oponível às partes ou a terceiros. A segunda forma que ele pode ser entendido é referente à exigência de transparência na atuação administrativa, a fim de possibilitar um controle social dos atos administrativos pela sociedade. O último princípio expresso na Constituição é o princípio da eficiência, que nos diz que o administrador deve buscar atingir os objetivos de modo simples, rápido e econômico, mas é bom lembrar que esse princípio não é absoluto e deve ser analisado as circunstâncias do caso concreto. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto quando se tratar de cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. O concurso público terá validade de até 2 anos, sendo prorrogável uma única vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Aqui é bom lembrar que está diferente da Lei 8.112, então, no momento da prova, é bom cuidar se a questão pede segundo a Constituição Federal ou segundo a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, diferente dos cargos em comissão que serão preenchidos por servidores de carreira, ou seja, não precisa necessariamente ser um servidor ocupante de cargo efetivo. Mas tanto as funções de confiança como os cargos em comissão, eles destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aqui eu trouxe para vocês o teto remuneratório, e é bom destacar que entende-se como teto absoluto a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nenhum agente público pode receber remuneração maior que a de ministro do STF.
e tem-se também como subtetos, no âmbito dos municípios, o subsídio mensal dos prefeitos, e nos estados e no Distrito Federal depende de cada poder, sendo que no âmbito do poder executivo é o subsídio do governador, no âmbito do poder legislativo é o subsídio dos deputados estaduais e distritais, e no âmbito do poder judiciário é o subsídio dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Não serão computadas para efeito de limites remuneratórios as parcelas de caráter indenizatório. Acumulação de cargos públicos. Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, mas existem algumas exceções, que são, havendo compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro de técnico ou científico, ou então de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Em relação aos proventos de aposentadoria, a regra é que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Mas aqui também existem exceções, que são os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Em relação à criação de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, tem-se que lei específica cria a autarquia, mas que essa lei apenas autoriza a instituição da empresa pública, da sociedade de economia mista ou então da fundação pública, sendo que lei complementar irá definir as áreas de atuação da fundação pública. Os atos de improbidade administrativa resultarão na suspensão dos direitos políticos, cuidem aqui que é suspensão, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. Eu chamei a atenção de vocês aqui para a suspensão dos direitos políticos porque logo em seguida temos a perda da função pública e as bancas costumam trocar esses dois. Eles colocam como perda dos direitos políticos e suspensão da função pública. Então atentem para isso para que vocês não confundam na hora da prova. É suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Não se perde os direitos políticos. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, ou seja, atuando como agentes públicos, causarem a terceiros. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre responsabilidade administrativa porque eu vou gravar um vídeo para falar exclusivamente sobre esse tema. Mas é assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Ou seja, a administração indeniza o terceiro que sofreu o dano, mas se o agente público agiu com dolo ou culpa, ele responde perante a administração pública em ação regressiva. Readaptação. São requisitos trazidos pela Constituição Federal que o servidor público seja titular de cargo efetivo, que ele seja readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, desde que o servidor possua habilitação e o nível de escolaridades necessários para o cargo de destino e é mantida a remuneração do cargo de origem. Além disso, o servidor permanecerá readaptado enquanto durar esta condição. Sobre a estabilidade, serão estáveis após 3 anos de efetivo exercício, desde que tenham sido nomeados para cargo de provimento efetivo e em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou então mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou ainda mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Sobre reintegração. Ocorre quando é invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, então ele será reintegrado, sendo que o eventual ocupante da vaga, se for estável,
será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou então aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Disponibilidade. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Aqui, ainda sobre estabilidade, tem-se que é obrigatório a avaliação especial de desempenho como condição para a aquisição da estabilidade, e essa avaliação ela deverá ser realizada por comissão instituída para essa finalidade. Aqui nós temos diferentes situações para o exercício de mandato eletivo por servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. E eu chamo a atenção de vocês aqui porque esse assunto cai muito em prova, principalmente relacionado ao mandato eletivo de vereador. Mas vamos lá. Quando se tratar de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Quando se tratar de mandato de prefeito, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, mas poderá optar pela sua remuneração. Quando se tratar de mandato de vereador, existem duas situações. Se houver compatibilidade de horários, o servidor perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Mas, não havendo compatibilidade de horários, então o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. Ainda, aos servidores ocupantes de cargo público se aplicam o disposto no artigo 7º da Constituição Federal, nesses incisos que eu relacionei aqui, ou seja, salário mínimo, garantia do salário nunca inferior ao salário mínimo, 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, salário família, duração do trabalho normal nunca superior a 8 horas diárias, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, licença gestante, férias, hora extra, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, proibição de diferença de salários, de exercícios de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então aqui eu chamo a atenção de vocês principalmente para esses últimos incisos, né, o inciso 20, 22 e 30, porque é o que se tem de diferente que pode causar alguma confusão na hora da prova. Serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única os membros de poder, detentor de mandato eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais. Os servidores titulares de cargo efetivo, eles possuem um regime próprio de previdência social. Esse regime tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, dos aposentados e também dos pensionistas. Sendo que o servidor abrangido por esse regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando for insuscetível à sua readaptação, sendo obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, ou então compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Quanto à aposentadoria por idade, tem-se que no âmbito da União a mulher poderá se aposentar aos 62 anos de idade e o homem aos 65 anos de idade. Já no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tem-se que a idade mínima será estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.
Pessoal, percebam que aqui não consta mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Em relação à aposentadoria dos servidores ocupantes de cargo de professor, tem-se uma redução da idade mínima em 5 anos. Então, se os outros servidores, quando mulher, se aposentavam aos 62 anos, em se tratando de ocupante de cargo de professor, tem-se 62 anos menos 5 anos. Então, a mulher se aposentará com 57 anos e o mesmo para o homem. Se ele se aposentava com 65, então, ocupante de cargo de professor se aposentará com 60 anos. Mas a Constituição traz alguns requisitos, e esses requisitos são que esse servidor tenha efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou então em ensino médio. Em relação à percepção simultânea de proventos, a regra é que é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do regime próprio da Previdência Social, mas existem exceções, ou seja, as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis. E aqui é bom lembrar que serão observados no regime próprio da Previdência Social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral da Previdência Social. Em relação ao regime geral da Previdência Social, tem-se que se aplica ao agente público ocupante de emprego público, de mandato eletivo, de outro cargo temporário e exclusivamente ao servidor nomeado para cargo em comissão. Por que exclusivamente? Porque esse servidor que ocupa um cargo em comissão, ele não pode ser também um servidor ocupante de cargo efetivo, ele deve ser exclusivo no cargo em comissão. Então, a esse servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão se aplicará o regime geral da Previdência Social. E eu trouxe aqui para vocês algumas súmulas aplicáveis a essa matéria de disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos, então leiam esse material porque é importante, se trata de um concurso de nível superior, como eu já tenho comentado nos outros vídeos. Trouxe súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ, também trouxe aqui umas teses de repercussão geral que eu acho muito importante, mas vamos então às questões. Acerca de percepção simultânea por servidor público de proventos da aposentadoria e da remuneração de outro cargo público, julgue os itens. É possível perceber de forma simultânea proventos de aposentadoria e remuneração de cargo eletivo? E aí, o que vocês acham? Pessoal, eu comentei agora há pouco esse assunto com vocês. É sim possível, se trata de uma exceção que é trazida pelo artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal. Então, ele nos diz que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, é sim possível acumular proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo. Segunda questão. Considere que a administração pública tenha nomeado determinado agente não integrante do quadro de pessoal do órgão público para o exercício de função de confiança relacionada com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Até aqui tudo bem. Nessa situação, a administração pública atuou de forma legítima, já que o provimento das funções de confiança independe de concurso público. E aí, pessoal, o que vocês acham? Não está certo, né? Eles estão tentando confundir função de confiança com cargo em comissão. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Portanto, esses servidores devem integrar o quadro de pessoal da administração pública, ao contrário do que ocorre com servidores ocupantes de cargo em comissão, né? Que é de livre nomeação e livre exoneração. Vejamos o que diz o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, tanto as funções de confiança como os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas as funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, o que não ocorre com cargo em comissão.
Questão número 3. A Constituição Federal de 1988 não restringe o acesso aos cargos públicos a brasileiros que gozam de direitos políticos, admitindo que os cargos, empregos e funções públicas sejam preenchidos também por estrangeiros na forma da lei. Ao meu ver, essa questão é muito fácil, mas também é possível haver confusão, né? Porque sempre quando se trata de CESP, a gente já fica procurando uma pegadinha. Mas, pessoal, está correto sim, é exatamente o que consta no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal, que nos diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, não confundam mais essa questão, vocês não irão errar mais na prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima semana nós iremos falar sobre as disposições doutrinárias aplicáveis aos agentes públicos, então fiquem ligados e não deixem de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir, comentar os vídeos e, pessoal, me sigam também no Instagram. Bons estudos!